Até bem pouco tempo, se entendia que o processo educacional acontecia dentro da sala de aula como se o mundo não existisse lá fora. Hoje, pela internet, a gente está acessando tudo que quer, toda hora. Então, o que compete ao professor? Não é mais ele quem é o detentor do conhecimento e tem que trazer informação para dentro da sala de aula. Ele tem que orientar seus alunos a buscar informação, selecionar informação, elaborar informação em conhecimento, que é um processo cognitivo, porque acessar a informação não quer dizer necessariamente conhecer, né? Então, saber desenvolver essa informação, processar essa informação para ela virar um conhecimento e saber aplicar, né, esse conhecimento dentro de diferentes contextos, análises contextuais. Então, assim, aí eu pergunto, dá para pensar em educação sem as mediações tecnológicas? Teve um momento em que a tecnologia se impôs, assim, que os professores começaram a perceber que era uma realidade dos alunos e, assim, a meu ver, a escola se adaptou a isso como uma forma de se adaptar à realidade dos alunos e não como uma forma de adaptar à necessidade do mundo, assim, né? Eu não acredito, assim, acho que o processo de inserção da tecnologia na educação foi meio forçado. A educação não mudou, na verdade. A questão é, o que é a tecnologia, o que ela mudou na nossa forma de ver as coisas, de aprender, de conhecer. E será que a escola de fato mudou a esse ponto, assim, ao ponto de mudar a sua forma de conhecimento? Ou ela só colocou computadores dentro da escola como uma forma de tornar mais atrativo, né, o conhecimento, que continuou o mesmo, né? A forma de transmitir conhecimento não me parece que mudou. Esse é um processo longo que demanda uma mudança em todo o processo educativo, assim, não só de você inserir e colocar computador na escola, né? Acho que tem muita coisa a se mudar, a se refletir. Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Bill Gates. A história da educação vem mudando conforme os tempos. A grande responsável é a tecnologia. As novas ferramentas mudaram o modo de ensinar, como a lousa criada para facilitar o ensino em massa, e como o mimeógrafo que impulsionou a reprodução de provas e exercícios. Se a tecnologia trouxe avanços, também trouxe problemas, ou até mesmo ampliou velhas práticas, como a cola, praticada hoje também em ambientes virtuais. A cola eletrônica, ela faz parte. Né? O que o professor pode fazer, ele deve fazer, é criar trabalhos com critérios que minimizem essa situação. Quer dizer, você debater com o outro numa rede social as respostas de um trabalho que o professor passou para daqui a 3 semanas e tal, ou como você está realizando aquele trabalho, isso é salutar, isso é importante, isso é uma forma de estudo. Né? Você perceber como o outro está trabalhando aquilo. Você apenas copiar do outro, não, né? Isso que não é adequado. Como é que você faz isso? Você estabelece critérios onde o aluno tenha que buscar, né, levantar essas informações na internet, por exemplo, selecionar essas informações e organizar essas informações de maneira bem individual ou mais coletiva dentro de um pequeno grupo, mas que seja inédito, né? É um trabalho que exige mais cuidados, mas é possível sim, né? Só um pouquinho mais de tempo e de clareza de critérios. Não posso ensinar a falar a quem não se esforça por falar. Confúcio. Se você sabe que isso vai acontecer, isso é fácil de acontecer, o aluno pode compartilhar. A questão é, será que esse trabalho está sendo bem feito? Será que ele precisa ser feito dessa forma? Se você sabe que existem essas formas de distribuir conhecimento, é a mesma coisa da introdução da calculadora. Assim, tem colégios que aceitam a calculadora, por exemplo, porque ela é uma tecnologia que está a serviço do conhecimento. Então, você tem que aceitar isso, né? Porque se é mais fácil ter acesso ao conhecimento, portanto, vamos trabalhar assim. Que conhecimentos a mais que a escola pode dar? Então, eu acho que você tem que pensar em novas formas de avaliação. Se o trabalho hoje em dia
Se você passar um trabalho para casa, hoje em dia todo mundo pode fazer simplesmente copiando um do outro, então você pensa uma nova forma de avaliação, porque o que você quer avaliar? Né? Se você quer avaliar se o aluno consegue chegar a um resultado, ele consegue, ele pergunta para o amigo e vai ficar sabendo do resultado. Mas você quer avaliar se ele consegue chegar ao resultado sozinho, então você faz o trabalho na escola, não manda o trabalho para casa. Então, acho que você tem que punir por causa disso, de uma coisa que é um direito dele, buscar o acesso à informação da forma que for, seja com amigos, seja na internet. A educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela, tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. A educação no Brasil teve início com a chegada dos padres jesuítas que começaram a ensinar e catequizar os índios. Com a expulsão dos padres pelo Marquês de Pombal, a educação começa a ser organizada pelo Estado. Mas somente no Império, com a criação da primeira Lei Geral da Educação, o Brasil tem um avanço da educação. Suas primeiras faculdades, as escolas de Direito de Olinda e São Paulo. Em 1932, já na República, Anísio Teixeira e outros educadores criaram o Manifesto da Escola Nova, que universaliza a escola pública, laica e gratuita. No regime militar, a educação sofre grandes perdas, como a criação do vestibular, usado como medida para a falta de vagas, e disciplinas com História e Geografia são retiradas do currículo escolar. Mas como hoje o governo vem investindo nos novos conceitos de educação? E como a escola pública aparece em relação à privada? É claro que isso muda bastante em diferentes lugares do Brasil. Uma coisa é eu falar da minha experiência, outra coisa é o que acontece por aí, né? Na minha experiência, as escolas onde eu trabalho, eu tenho disponibilizado para mim, sempre que eu preciso, os recursos que são necessários, tanto aqui na FATEC, quanto no Estado, onde dou aula à noite, e na escola particular que eu trabalho também. Agora, a diferença está nos alunos. Os alunos da escola particular, todos com acesso ilimitado à internet, em celulares, em iPads, em tablets, né? Já levando isso, e isso faz parte da vida deles com muito mais facilidade do que dos alunos da escola pública, onde alguns conseguem acesso a essa tecnologia e outros não. Então, a facilidade de navegação, o levantamento das informações acaba ficando mais fácil por conta de recursos dos alunos na escola particular do que na escola pública. Essa é a principal diferença no meu trabalho, que eu percebo nas escolas onde eu trabalho hoje. É claro que isso, como eu disse, no Brasil como um todo, existem abismos, né? Escolas onde você não tem acesso a nenhuma tecnologia recente, ou quando tem um recurso que é para dividir para todos, os alunos não têm o mesmo acesso, é bastante complicado. Então a gente tem uma série de problemas. Quanto aos computadores, a gente tem problema com relação à qualidade desses mesmos computadores, né? Ou seja, nem todos os computadores são realmente computadores que estariam aptos a auxiliar, né, na tarefa do professor de construir a sua aula, de melhorar a sua preparação, né, ou seja, a sua formação. Outra coisa é faltar apoio do governo para que essas pessoas sejam capacitadas para utilizar a ferramenta. Falta investimento em pessoal? Falta. Né? Ou seja, por muitas vezes você vai ver o professor da escola pública não querendo capacitar-se para usar a tecnologia porque ele não se sente valorizado com o que ele tem hoje. Né? Ou seja, a gente tem um salário efetivamente muito baixo. Apesar de eu achar que essa não é uma relação que seja imediata, ou seja, eu não posso jamais me pautar por qualquer tipo de ideia do tipo eu dou uma aula ruim porque eu ganho mal. Embora 92% das escolas públicas urbanas do Brasil tenham computador com acesso à internet, apenas 4% têm o equipamento instalado em sala de aula. Foram incluídas na pesquisa amostral 497 escolas públicas, municipais e estaduais urbanas do país. Por que essa realidade está presente ainda em escolas públicas? É uma falha, sem sombra de dúvida. Diferentemente dos jovens, que têm uma facilidade muito maior em mexer, uma curiosidade muito grande, acabam aprendendo a mexer por curiosidade, o professor, que já vem num processo, e muitos deles com dificuldades para entender como funcionam determinadas ferramentas,
fica muito difícil sem uma capacitação, sem um acompanhamento permanente desses professores. Olha, isso acontece porque a informação é uma coisa muito perigosa, muito perigosa. As pessoas bem informadas, conscientes, elas são seres críticos, que vão brigar, não vão aceitar comida estragada. Por exemplo, os operários do Maracanã entraram em greve por comida estragada, como os marinheiros do encoraçado Potemkin fizeram uma revolta em 1917 por a eles serem oferecido comida estragada. Então, esse é o problema dos computadores desligados. Esses computadores estão desligados, a internet funciona mal aqui na nossa escola, nas escolas públicas, porque quanto mais a informação circular, mais perigosa essa classe pobre fica para a classe dominante, que está no poder. E quem está no poder, vocês sabem, quem está no poder quer preservar o que está lá. Então, é naturalíssimo, veja só, é naturalíssimo, é perfeitamente natural que as classes dominantes não queiram que esses computadores funcionem. Eles fazem onda, vamos democratizar, mas não é verdadeiro. Eu acho que o que tem que acontecer somos nós, os pobres, os estudantes, os professores críticos, conscientes, eles é que têm que se organizar e não admitir que um computador fique desligado, que um computador não fique conectado, não deixe de estar conectado com a internet, porque o que é um computador desconectado da internet? É uma máquina de escrever melhorada, máquina de escrever mais rapidinha, mas só isso. Então a internet é que torna o computador uma ferramenta importante para a educação. Eu acho que é um pouco a questão da falta de manutenção. O que são equipamentos? Porque se você tem um equipamento com uma configuração baixa, você vai querer usar programas que demandam um pouco mais e trava, você vai ter dificuldade. Até o aprendizado se torna desmotivador, assim, né? Você ficar mexendo num computador que não funciona, né? Acho que tem essa possibilidade, a possibilidade dos professores não terem não só a formação assim, para mexer no computador, como para mexer com naturalidade, que é uma outra questão, e para adaptar as suas cobranças, assim, né? Porque, ao mesmo tempo que se fala que você tem que usar a tecnologia, cobra-se do professor que ele deu uma série de disciplinas que mal cabem na sua agenda escolar, assim, no currículo. E, além disso, você tem também... você não consegue adaptar essas disciplinas, você fica numa tentativa de adaptar a disciplina à internet, ao computador, e às vezes com uma forçação de barra, muitos desistem. E as escolas públicas também têm demandas, às vezes muito mais simples do que o computador. Por exemplo, alfabetização, escrita, que todo mundo sabe que, independente de você ter acesso ao computador, você tem coisas que você vai precisar para chegar em determinado... Sei lá, se você quer que haja ascensão social, mobilidade social, o aluno precisa saber escrever bem, antes de saber mexer no computador. Então, as demandas são muito outras e, às vezes, acho que talvez não sobre tempo. Para cada florim investido na guerra, 100 deveriam ser investidos na educação. Martinho Lutero. A Multirio, ela tem se aprofundado nesse perfil, até porque foi diminuído um pouco a grade dela na televisão. A gente transmite no canal 14 da NET, o que restringe bastante o acesso ao nosso veículo televisivo, ao nosso material televisivo. Ao mesmo tempo, assim, a gente acabou de lançar a rádio web, a gente daqui a pouco a gente vai estar lançando a TV web. Então, assim, já tem acesso a alguns programas da gente via internet. Então, assim, eu acho que a internet vem também com esse instrumento de acesso a informações. A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida. John Dewey. Bom, a tecnologia, por si só, ela não ajuda nem atrapalha nenhum processo, né? O que pode ajudar a inserção, o acesso à cultura nas escolas é o uso que seja feito dessa tecnologia, né? E sem dúvida pode ajudar, né? Agora, principalmente desde que seja visto como uma via de mão dupla, né? Não só
a recepção da cultura e principalmente da diversidade cultural, mas como também um meio de difusão por parte das escolas, seja onde for que elas estejam inseridas. Então não se trata apenas de uma escola do Acre ou do interior do Amazonas receber ter acesso à cultura dos grandes centros, das grandes metrópoles, o balé russo, como você mencionou, mas também de uma escola de São Paulo, do Rio de Janeiro, dessa redoma aqui do Sudeste, ter acesso à cultura que se produz no interior do Brasil, principalmente, antes ou em paralelo à recepção, acesso à cultura produzida no resto do mundo. Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Rubem Alves. Então, o Imagens do Movimento é um projeto que surgiu há um ano atrás, no objetivo de oferecer aulas de cinema em 10 escolas municipais. Foi um projeto que eu criei no meu mestrado e ele é fruto de uma parceria com várias outras organizações internacionais que trabalham a pedagogia do cinema. Então a gente tem parceria com grupos da Espanha, da Itália, França, da Inglaterra, de Portugal, e a gente compartilha uma mesma metodologia. Então, na verdade, a gente faz parte de uma rede que tem um nome, se chama Cinema 100 Anos de Juventude, que é uma rede coordenada pela Cinemateca Francesa. E ela tem esse nome porque foi um programa criado em 1995, que foi a época da origem do centenário do cinema. Então, esse pessoal já está trabalhando essa metodologia há mais de 15 anos e ela agora começou a ser trabalhada no Brasil através do nosso projeto. Ela falou hoje para mim, falou que é uma coisa muito interessante mostrar para as pessoas que uma coisa que você pode fazer é aquilo ali para seguir sua vida. Achei muito interessante, não só para mim, mas ficar com todo o meu colega, para você saber mais um pouco para saber mais um pouco de mim. Foi isso, achei muito interessante, gostei, vi ali, bati, porque assim, eu já tinha feito, mas não aqui na escola. E logo com a professora dessa, que ela é muito legal, aí por isso eu pensei assim, vou fazer, para saber o que eu tenho em mim. Achei por isso. Tem mais diversas, né? Tem o encantamento, tem a euforia de pegar no equipamento, tem a euforia de descobrir que o zoom permite uma aproximação que o olhar, né, do ser humano não faz, que um desfoque pode gerar uma imagem completamente diferente da que eu vejo a olho nu. Tem essa animação, tem uma vontade às vezes de fazer igual ao que eu vejo na TV. E aí é muito legal porque eles acabam fazendo uma coisa necessariamente diferente. Eu acho de gente que se droga, uma coisa que é um tráfico na favela. Que ele não tem caminho para onde ir, ele encontra a perseguição e assim, as polícias vêm atrás dele, aí ele não tem pra onde ir, ele pega um refém e tipo, ele vai. Eu sei que assim, no final ele morre, basicamente da história, que no final ele morre e fala que foi ali onde ele encontrou o caminho das rodas, que é a morte dele. Que ele se arrepende de tudo que ele tem feito. Essa é a nossa história, mas não é essa, mas essa é um pedaço dela. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Eleanor Roosevelt. Eu acho que a escola do futuro não é só uma escola que tem a tecnologia, os computadores, essas coisas. Ela é uma escola que pensa uma nova forma de conhecimento, assim, uma nova forma de construção colaborativa do conhecimento. Eu acho que com a internet ela traz isso. Assim. Então, como é que você vai punir um menino que colaborou na construção do conhecimento? Você tem que pensar como fazer um conhecimento, como fazer crescer o conhecimento colaborativamente. Eu gosto muito de um modelo que foi adotado em Portugal pelo professor, se não me engano, Luís Pacheco, chamado Escola da Ponte, né? Ou seja, é uma escola bem diferente, uma escola sem grandes muros que separassem,
né, onde as pessoas, na verdade, interagiam. Né? A gente fala tanto da internet, da tecnologia, que a tecnologia permite interagir, mas a gente esquece, na verdade, que nós, como seres humanos, podemos interagir. Cutucamos tanta gente no Facebook, mas deixamos de cutucar tantas as pessoas que estão do nosso lado, né? A gente não fala, a gente não pede, a gente não agradece. Então, assim, talvez uma escola que seja mais humana. Eu queria uma escola com menos resultados, né? Ou seja, menos preocupada em eu tenho que ter nota tal, eu tenho que ler o livro do Monteiro Lobato porque vai cair no vestibular. Gente, eu tenho que ler Monteiro Lobato porque Monteiro Lobato é bom, eu tenho que ler Lima Barreto porque Lima Barreto é um gênio, eu tenho que ter o Euclides da Cunha porque o Euclides da Cunha falou lá sobre o processo histórico que era legal de Canudos, né, de Sertões. É isso, eu tenho, na verdade, que ter uma escola que desperte o prazer no aluno de saber. A escola do futuro ela vai fazer isso, ela vai trazer os problemas para discussão, para serem discutidos em sala, e daqui da sala saímos com soluções para os problemas que estão à nossa volta.